razoavelmente. E olhando para aquilo que será o futuro, a verdade é que as pessoas vão consumir de outra forma depois desta crise. Muito se diz que depois desta pandemia nunca nada será como antes. Também no ato de decidir consumir, como é que será? Vamos também ter aqui estas empresas do lado dos bens essenciais serem privilegiadas e se calhar deixar outro tipo de compras, deixar outro tipo de bens que se adquiriam antigamente um bocadinho postos de lado, até porque não haverá tanta disponibilidade financeira. Mas também, mais do que a disponibilidade financeira, se calhar essa sensação de que os tempos são outros depois do que passámos com a experiência adquirida, já não haverá necessidade de tanto comprar isto, comprar aquilo. Vamos ver uma coisa, eu acho que há tendências que já estavam antes da pandemia, portanto, pré-Covid, que vão continuar e que eram trends bastante fortes. O healthy food, a comida saudável, a procura por este tipo de comida por parte de determinados segmentos não tão afetados economicamente, vai continuar. Agora, eu acho que todo o setor vai ser afetado por uma situação muito mais débil em termos económicos, porque esta crise económica vai ser de uma brutalidade muito grande e vai, inclusive, infelizmente, vamos ver bolsas de pobreza, portanto as pessoas vão à procura, creio eu, dos primeiros bens, os bens essenciais. E olhando para isso, o que é que as empresas que não têm bens essenciais devem fazer de alguma forma? Não podem mudar muito a sua estratégia, ou muitas delas não podem mudar. Há que ter flexibilidade, mas até que ponto é que as empresas poderão ter essa flexibilidade? É o que há pouco lhe referi. As empresas têm esta criatividade e vão fazer todos os esforços para, de uma forma diferente, vender num contexto diferente. Já o fizeram, se olharmos para trás. Quer dizer, há bem pouco tempo, e infelizmente nós vamos de crise em crise, em 2012, foi um ano, o início do programa de ajustamento da Troika, foi um ano também onde houve um decréscimo do produto interno bruto muito forte e todas estas empresas passaram e tiveram que viver esse momento e conseguiram viver e uns anos mais tarde estavam a performar muito bem. Portanto, vamos ver acontecer o mesmo. Eu acho que desta vez vai ser um fenómeno mais violento em termos económicos. Parece que eu estou a querer levar a conversa para essa área. Também quero, já agora. Mas vamos com certeza ver estas empresas a fazerem o seu caminho. E olhando para, há pouco falávamos no grande consumo, a verdade é que saindo aqui um bocadinho do grande consumo, que é inevitável, porque de facto foram também um dos protagonistas são também um dos protagonistas desta crise, olhando para outros setores da atividade económica, há algum setor que tenha ganho notoriedade e que se tenha apresentado como com um olhar do consumidor, com um olhar positivo para com esse setor? Acha que foi apenas o grande consumo? Por exemplo, muito no início também se falou da banca e do processo que a banca teve, do papel que a banca tem nesta altura, mas também olhando sempre para a banca como eles estão a querer fazer negócio também com estas linhas de crédito, por exemplo. Foi um homem que trabalhou na banca, esteve muitos anos na Caixa Geral de Depósitos. Como é que acha que a banca está a ser olhada nesta altura pelos portugueses? A banca tem aqui nesta crise uma oportunidade única, reputacional, de recuperar a reputação. A banca, fruto da crise financeira, do setor financeiro dos anos, enfim, começou lá fora, 2008, com o Lehman, e depois, mais tarde, em Portugal, com os anos do programa de ajustamento, perdeu, quer dizer, levou uma grande pancada no que toca à sua reputação. Com todos os casos que tivemos no setor financeiro. Eu acho que agora a banca, da forma como este esquema de distribuição de dinheiro às empresas e às famílias foi montado, não só aqui em Portugal, mas na maior parte dos países da Europa, que os bancos servem como autênticas correias de transmissão para o dinheiro chegar às empresas e aos bancos, os bancos podem recuperar a reputação. Eu devo dizer que os bancos têm trabalhado muitíssimo. E numas condições bastante adversas, não é adversas, mas de um momento para o outro tiveram que começar a trabalhar em teletrabalho. E repare, estamos a falar de operações grandes, estruturas grandes, que tiveram que começar a trabalhar milhares e milhares e milhares de processos de crédito, estas linhas que fala, que são algumas das medidas que o Governo tomou, começaram com as moratórias, mas as linhas de financiamento, e havia de haver outras, que já lá irei,
mas estas linhas que passam pela banca, a banca tem estado a tratar e a fazer o que pode. Agora, o processo, sabia-se à partida, não iria ser um processo muito célere, porque o processo passava por aprovação nos conselhos de crédito nos bancos, que está a ser relativamente rápido, depois, então, ir à garantia de Estado, às sociedades de garantias de Estado, às sociedades de garantia de mútuas, para obter a garantia de Estado, e só depois começar ou iniciar o processo de contratualização. Portanto, este processo demoraria sempre algum tempo. Talvez o governo aqui, ao nível da gestão de expectativas do tempo, não tenha estado muito bem. As medidas foram as corretas, os layoffs, as moratórias e estas linhas de financiamento, não os montantes. Os montantes deviam ter sido, na minha opinião, logo mais volumosos, mas a gestão de expectativas dos empresários e das pessoas, e estamos a ver agora, em relação ao dinheiro chegar, o dinheiro dos layoffs e o dinheiro das linhas chegarem, que vão chegar, estão a chegar, mas estão a demorar um pouco mais, porque este processo tinha que ser percorrido. Acha que estas ajudas então vão no bom caminho, mas são insuficientes? E que as empresas precisam de mais? Não, isso é claramente, vou-lhe dizer uma coisa. O que é que precisavam? Eu aí tenho um pouco feito tenho pregado um pouco por uma área que eu acho que é fundamental, que é a capitalização. Eu acho que Portugal hoje, no meio deste turbilhão e no meio desta crise, de facto, horrorosa em termos económicos, porque estamos a ver empresas a morrerem, vamos ver pessoas desempregadas, o que é sempre aflitivo, tem uma oportunidade única, a meu ver, e esta oportunidade não pode ser desaproveitada. Mas como é que se consegue essa capitalização? Somos conhecidos porque as nossas empresas têm precisamente pouca capitalização. Não é? Exatamente. Temos a oportunidade de reindustrializar, de fazer com que a nossa economia, dentro de alguns anos, não esteja tão dependente do setor do turismo. Porquê? Porque se formos corajosos e inteligentes na forma como agora criarmos políticas de capitalização e de reestruturação de empresas e de setores industriais, poderemos, dentro de poucos anos, ser um país diferente em termos económicos. Isto porquê? Porque o que estamos a observar agora é justamente que as cadeias de produção mundiais estão a ser deslocalizadas, porque estava tudo muito concentrado daquele lado, no lado asiático, mais concretamente na China. E estamos a ver agora muitas empresas a terem que vir ao continente europeu, e Portugal é um país que tem uma capacidade de adaptação muito forte, os portugueses, tem uma agilidade muito forte, tem no setor industrial expertise única em algumas áreas, e Portugal devia aproveitar isso. Eu vou-lhe dar um exemplo, porque falar conceptualmente é sempre mais difícil para as pessoas perceberem. Vou-lhe dar um bom exemplo. O Grupo Vista Alegre. Todos nós conhecemos. É uma bandeira de Portugal. Eu sou administrador. Mas é um exemplo que eu assisto. Em 2009 era praticamente um grupo falido. O Grupo Visabeira tomou o Grupo Vista Alegre, reestruturou o Grupo Vista Alegre e há pouco tempo criou uma fábrica enorme chamada Ria Stone, uma empresa que tem uma fábrica que fornece só IKEA. O IKEA veio aqui produzir o que, por exemplo, produzia na China. Mas para isso é preciso capital, é preciso dinheiro, como dizia há pouco. A verdade é que esse exemplo, quem dera nós que houvesse mais empresas com capacidade de investimento mas tem que se criar as condições para investir, para se criar essas condições. Mas tem que se criar as condições e existem agora mais do que nunca. Porquê? Porque temos que criar instrumentos que fomentem a capitalização. Fundos de fundos. Linhas que vão haver para capitalizar as empresas. Olha, saiu uma agora há pouco tempo, foi anunciada, é pequena, de 100 milhões, mas foi muito bem feita, entre o IFD e o Fundo Europeu de Investimento, chamado Portugal Growth Venture Initiative. Foi anunciado esta semana pelo Governo. Tem que haver mais instrumentos destes. Tem que haver várias fontes de financiamento para criarem-se instrumentos, seja através de obrigações convertíveis, seja através de instrumentos de equity diretamente nas empresas. Tem que haver agora uma aposta muito grande no Governo, e esta oportunidade é única
em instrumentos de capitalização. Nesse sentido, e para terminarmos, acha que a retoma da economia será lenta, também porque é uma economia muito puxada pelo turismo? Vamos lá ver uma coisa, os economistas falam no abecedário todo. Retomas em V, em L, em W, agora o mais que está na moda é a da Nike, o símbolo da Nike. Há letras para todos os gostos. O que eu acho é que vamos ter aqui uma recuperação que não vai ser tão rápida, infelizmente, na minha opinião, como vai acontecer noutros países, caso concreto dos Estados Unidos da América ou da Alemanha, porque as medidas e os estímulos que temos estado a observar, os pacotes de estímulos que alguns destes governos têm atribuído a estes países, são de montantes, quer dizer, completamente diferentes dos nossos, como não podia deixar de ser. Nós temos a limitação orçamental, mas têm sido de uma discrepância enorme e vai fazer com que estes países recuperem muito mais depressa como um país como Portugal. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigado. Boa noite.